Olá, queridos amigos, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui participando a convite do meu amigo Rafael Malbec, que ele está prestando uma mentoria para instrutores práticos, para que ele venha ter uma oportunidade, ter um pouquinho mais de conhecimento de como que é trabalhar fora da autoescola. Meu nome é Kleber Jerônimo, tá? Então eu sou instrutor prático há 21 anos, mas trabalho com autoescola aí em torno de 25 anos. E praticamente parte da minha adolescência e parte adulta eu já trabalho com autoescola, então tenho um conhecimento vasto em relação à autoescola. Também sou diretor geral e diretor de ensino, apesar de ter atuado muito pouco nessas áreas, mas com a autoescola tenho praticamente esse prazo. Então, a princípio, né, para poder ajudar vocês aí nessa mentoria, eu decidi dar aulas. Por já trabalhar em autoescola, eu achei que seria interessante poder trabalhar com isso em termos assim de salário, em termos financeiros. Eu acredito que seria bem conveniente e supriria as minhas necessidades na época. Então, nisso eu procurei fazer o curso de instrutor, que na época, foi em 1998, estava começando a entrar mesmo de verdade, porque até então, antes disso, o instrutor não era nem considerado profissão. Uma autoescola, para vocês terem ideia, registrava o instrutor como motorista. Então, apesar de ter instrutores com seus cursos, mas praticamente não tinha a função de instrutor. Então, o que eu fiz? Assim que entrou os cursos para valer, eu cheguei a fazer o curso e achei bastante interessante a área, poder ensinar pessoas a dirigir, tirar os seus medos. Então, ali eu quis entrar mais a fundo. Então, aí eu acabei indo para uma outra autoescola, a qual fiquei 21 anos nela, trabalhando até há pouco tempo, né, como instrutor prático. Mas o que aconteceu? Eu comecei a perceber que eu poderia ir um pouquinho mais além. Então, por que eu decidi hoje trabalhar como profissional em aulas para habilitados, ou personal driver, né? Que você atende a pessoa diretamente no seu próprio carro ou num carro adaptado. Eu decidi, foi esse ano praticamente, no começo desse ano, eu participei de alguns treinamentos, algumas palestras, e até então eu percebi que havia um potencial muito grande em mim para poder trabalhar por fora e poder arriscar a trabalhar assim. Então, até um ano passado, assim, eu não pensava em trabalhar fora, trabalhar sempre com autoescola, e fora que eu estava numa das maiores autoescolas de São Paulo. Então, eu trabalho aqui em São Paulo, trabalho tanto com capital e grande São Paulo, e eu não pensava em sair. De repente, assim, deu um estalo, eu falei, acho que está na hora de eu pensar em trabalhar por fora e poder ajudar mais diretamente. Porque a gente sabe que a habilitação para muitos é um sonho, então o problema é que às vezes a pessoa não dá continuidade nesse sonho. Então eu resolvi, tentar ajudar. Então, para mim era até o meio do ano isso, só que a pandemia acabou atrapalhando um pouquinho. Mas eu trabalhei nessa autoescola até 30 de julho. O meu último dia foi esse. E eu comecei a trabalhar como personal a partir do dia 12 de setembro. Então, até a data de hoje está quase fazendo 2 meses. E digo para vocês assim que o resultado assim está fantástico. Eu não imaginava que em tão pouco tempo os resultados sairiam assim tão agradáveis, tão bons, e percebendo que vale muito a pena isso. Então, eu percebi que ficar muito preso numa autoescola não seria o ideal. Trabalhar das 7 da manhã até as 19 horas é meio puxado. E aí eu percebi que eu posso fazer meu horário e que se de repente eu trabalhar 3 ou 4 horas por dia seria equivalente ou até mais de um dia de trabalho numa autoescola. Então eu comecei a ter essa percepção, falei, acho que está na hora de avançar, poder ter uma vida, como pode-se dizer, ter mais tempo para minha família, ter mais tempo para me fazer minhas outras coisas, e isso eu estou dispondo de até mais estudos, voltando para outras áreas, e assim, um tempo mais agradável para mim. E aí, quais são os custos disso? A princípio, né, você opta em ter um carro. Seria importante, então, você ter um veículo adaptado, né? Hoje, aqui em São Paulo, a média para você adaptar um veículo é em torno de R$ 500. Um veículo
aparentemente novo, então você pode investir em veículos de 2015 para cá, mas se for mais antigo não tem problema, desde que esteja em boas condições. Então eu precisei investir nisso e investir em propaganda, né, cartões, numa parte mais visual. As pessoas podem optar em colocar um carro assim com faixas parecidas de autoescola, eu não optei por isso. Né, eu tenho essa marca que está aqui, Vencendo a Mente para Dirigir, então fiz uma adaptação assim com ímãs, que aí a hora que eu quiser viajar, fazer outras coisas, eu tiro, né, ou participar de algum compromisso particular que não esteja voltado ao trabalho, eu posso tirar e depois colocar de novo. Então eu achei interessante. Fora que também para os alunos eu acho que quanto mais parecido com um carro que não seja de treinamento, eu acho que é legal, né, que ele tem a sensação de que realmente está dirigindo um carro particular ou um carro próprio. Então achei interessante estar fazendo isso. E a minha média de aulas por semana é em torno de... minha meta é de 30 a 40 aulas. E eu já estou no segundo mês, na terceira semana, conseguindo já estabelecer essa meta. Na primeira semana eu dei 20 aulas, na segunda dei 14, ficou nessa média de até 20 aulas. Então, para o segundo mês eu já estou dando em torno de 30 a 40 aulas. Então está dentro da minha meta, e aí o valor é de cada região, fazendo pacotes, então depende de cada aluno. Então, e praticamente no primeiro mês, mesmo dando poucas aulas, eu cheguei a tirar em torno de 30% a mais do que eu ganhava na autoescola. Então vocês avaliem aí o valor do piso salarial hoje de instrutor, eu acabei tirando 30%, 40% a mais. Então valeu muito a pena desde o começo do mês. Então foi muito interessante. E as minhas expectativas assim daqui para frente é que isso alavanque cada vez mais, que eu possa... Eu já percebi que até que em poucos dias já estou até dispensando alguns alunos por causa dos horários que não batem ou porque já está um pouco distante. Então já tenho vagas para daqui a 2 semanas, dando quase 8 aulas por dia. Então já começou a ficar bem... um pouco mais agitado, mas é isso que eu pretendo. E a minha expectativa é que o negócio possa aumentar mais, passe a ter mais conhecimento para outras pessoas, mais indicações, e se possível eu ter pessoas que estejam trabalhando com a minha marca e outros instrutores também, né? Até o ponto, quem sabe, de eu só estar administrando e ter instrutores com a mesma mentalidade que eu tenho para trabalhar, porque no meu posicionamento não é só colocar o aluno e falar para ele ficar calmo e dar algumas dicas. É tentar trabalhar realmente o emocional, uma parte mais psicológica dele, tentando identificar realmente as crenças limitantes, os bloqueios mentais que ele tem, que quando descobre, eu tenho experimentado que as pessoas têm um resultado muito melhor do que basicamente só dar algumas dicas e falar para ele ficar calmo e andar com o aluno no trânsito. Então eu tenho uma mentalidade um pouco diferente, por isso que tem esse nome, né, Vencendo a Mente para Dirigir, porque a maioria dos bloqueios, a maioria dos medos estão na mente da pessoa. Então a minha expectativa é que a marca cresça, que tenha mais pessoas trabalhando junto comigo, desenvolvendo esse tipo de treinamento voltado muito mais para o emocional do que praticamente para o técnico. E o que eu dou de dica para você aí que está acompanhando as mentorias com o Rafael, que ele também é um baita de um profissional, um cara bem capacitado, que hoje ele está querendo ajudar pessoas, instrutores que, né, pensam ainda de estar numa autoescola. Se você pensa, normal, mas você sabe assim que é puxado realmente, você tem que estar condicionado àquilo que a autoescola está fazendo. Então você desenvolver o seu próprio trabalho, às vezes você tem essa dificuldade. Fora assim, padrão de vida, você ter alternativas para fazer outras coisas. Se de repente você resolve viajar, estar com a família, você falar, essa semana eu não trabalho, ou esses dias eu não trabalho, olha que você poderia pensar bem. Fora que você tem a chance de ganhar o dobro ou até o triplo daquilo que você ganha na autoescola. Eu conheço alguns instrutores, inclusive do Rio de Janeiro, conheci pela rede social, que ele falou que num mês chegou a tirar, no segundo mês de trabalho dele, chegou a tirar 10 mil reais. E trabalhando bem, trabalhando direto, e fora alguns dias evitando de trabalhar. Então você não precisa ser escravo disso, né? Eu vejo a autoescola assim que você acaba tendo um pouco de escravidão, porque você tem que trabalhar daquele horário até o final, e você não tem muitas alternativas, tem que fazer aquilo.
e as alternativas com os alunos, locais de aula, você pode variar e montar a sua estratégia. Então eu acho bem interessante que você, para quem está em dúvida se vale a pena trabalhar ou não, não pense em registro salarial, não pense em salário todo mês, pense em realmente ir para cima e ter isso como meta, como objetivo, sabendo que você pode ir muito mais longe. Então estou experimentando isso em praticamente 2 meses de trabalho e está realmente valendo muito a pena. Se de repente alguma situação acontecer, de repente pandemia ou outras assim, pelo menos já consigo garantir alguns meses assim para não ter passado dor de cabeça. Eu sei que hoje as pessoas estão procurando muito, porque só tirar a habilitação tá tranquilo, o problema é a continuidade. E realmente é muito bom você fazer parte do sonho de cada pessoa. Não fica pensando assim que instrutor, a pessoa nem agradece, não. Pelo contrário, ela vai sempre lembrar de você. E você não trabalha em função disso, você trabalha assim para ajudar, transbordar na vida das pessoas. Depois de feito isso, não importa. Mas só de você saber que seja gratificante para você. Se vai ser para a pessoa, é outra história. Mas, vou falar para você, vale a pena. E é isso, né? Mais uma vez agradeço aí a oportunidade, Rafa. Um grande abraço. Espero que esse vídeo possa ajudar outras pessoas a terem uma mentalidade como a nossa, uma mentalidade de empreendedor. Né? Você não vai ter uma mentalidade de instrutor, vai ser uma mentalidade de empreendedor. Trabalhar para si, ter o seu negócio, onde você precisa basicamente de um carro, o curso de instrutor e realmente ser um ótimo profissional. E quem quiser me conhecer melhor, eu deixo minhas redes sociais, tá? Meu nome é Kleber Jerônimo, _personal driver. Isso aí é o canal do Instagram, a página do Instagram. Então, Kleber Jerônimo, _personal driver. E quem quiser também conhecer o meu canal do YouTube é Vencendo a Mente para Dirigir. E é isso. Um grande abraço e espero que realmente você possa ter uma visão diferente e ser mais valorizado. Não espere o valor de ninguém. Você pode se valorizar e valorizar e muito. Grande abraço, Rafael. Grande abraço a você que está assistindo esse vídeo e até mais. Te vejo nas minhas redes sociais.